Boa noite, beleza? Tranquilo. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, vou compartilhar a tela aqui, a gente vai dar a sequência de disciplina. Na última aula a gente estava tratando, né, sobre considerações de potência e energia em máquinas elétricas, e a gente falou muito sobre potência, né? Eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre energia e sobre os projetos de eficiência energética que são viabilizados, né, quando a gente entende das oportunidades de recuperação e de economia de energia elétrica nesses acionamentos, tá? Vamos colocar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre energia e eficiência energética hoje. Bom, então, aula passada, pessoal, a gente caracterizou os diversos formatos que a potência se apresenta em uma máquina elétrica, tá? Então, é um equipamento, assim, com muito poluído, entre aspas, né, em formatos de potência, tem diversos componentes ali promovendo conversão de energia ou conversão de potência em formatos distintos, né? Então, não custa lembrar aqui, para a gente poder ter uma orientação aos raciocínios que a gente vai empreender hoje, tá? Então, aqui a gente está com o rotor da máquina, tá? A carga útil do cliente vai ser conectada aqui. Tá? Com um manipulador mecânico qualquer. Hoje aqui vamos botar uma mesa de rolos, tá? Transportando um material. Porque ela vai empurrar o material para frente, o material vai empurrar ela para trás, né, aplicando um determinado torque de carga aqui, ok? Bom, teremos também o estator da máquina, a parte que não rotaciona, está aqui por fora. Papai. Um minutinho. Ok? O estator da máquina, pessoal, vai ser montado, né, com bobinas, né, essas bobinas, elas, quando percorridas por corrente elétrica, vão criar os eletroímãs da máquina, tá? A gente vai colocar aqui fio enrolado aqui na periferia da máquina para montar bobinas, né? Eu vou colocar só uma para não carregar o desenho. Essas bobinas vão ter resistência elétrica, tá? A resistência aqui do circuito estator. A gente vai ligar essas bobinas nas fases da rede A, B e C. Aqui, por exemplo, a gente vai ter a tensão da fase A do estator e a corrente da fase A. E da mesma forma, né, vai ter bobinas para as fases B e C, ok? Eu vou
Deixa eu só liberar a entrada de alguém que chegou aqui na aula. Para as outras duas bobinas, como nós vimos, né, elas são defasadas de 120 graus, aqui da bobina da fase A, tá? E aí eu vou indicá-las aqui, tá? Por exemplo, aqui 120 graus depois, tem a bobina da fase B. Né? Aí nós vamos conectar na fonte da rede de energia da fase B também. Essa fonte vai aplicar uma determinada tensão, né, CA, vai circular uma corrente aqui, né, e haverá também a fase C da máquina, defasada de mais 120 graus, ela vai estar aqui assim, ó. Nós vamos ter uma bobina aqui assim, mais ou menos, ó. Lá atrás, ok? E essa bobina vai ser conectada aos terminais da fase C. Opa. Vou colocar aqui a fonte da fase C aqui na frente. Tá? E ela vai se enrolar ali atrás, né? E fechar aqui conectada na fase C do estator, ok? Bom, então essas três bobinas vão receber potência da rede de energia, tá? Que vai ser potência no formato elétrico. E essa potência no formato elétrico, ela vai se converter em diversos formatos, tá? Então, a gente vai observar o seguinte, tá? A potência elétrica vai ser dada pela potência absorvida da fase A potência absorvida aqui dos terminais da fase B do estator e mais a potência absorvida dos terminais da fase C do estator, tá? Essa vai ser a potência elétrica total, potência no formato elétrico. Ok? Essa potência elétrica, pessoal, ela vai ser injetada na máquina. Quando circular corrente pelas resistências, igual essa resistência do estator, parte dessa potência vai ser convertida em calor, tá? Parte desse calor, inclusive, fica na própria máquina, né, aquecendo aqui a massa da máquina, e parte vai para o ambiente, tá, que é a potência térmica. Ok? Parte dessa potência elétrica vai virar vai virar potência magnética. Então, a gente vai variar o eletroímã presente aqui. Tá? Vai ter instantes de operação que a gente vai querer crescer a amplitude desse eletroímã. Tá? E aí a gente vai ter que injetar potência no sistema magnético para poder fazer isso. Tá? A outra parte dessa potência vai virar potência mecânica, que vai vir aqui para o eixo. Tá? Essa potência mecânica que vem para o eixo, parte dela é armazenada no conjunto rotativo, a gente chama de potência inercial, ou a potência absorvida, né, pelas massas que estão girando. E a outra parte dela vai para a carga útil do cliente. A potência de carga aqui. Tá? Então, esses são os formatos de potência envolvidos na máquina elétrica. A gente viu, né, na aula passada aqui, pela primeira lei da termodinâmica, né? Existe um balanço entre essas potências, que diz para a gente o seguinte, ó,
que a potência elétrica, parte dela vai ser potência térmica, vai virar potência térmica, né? Essa potência térmica tanto vai para o ambiente, como parte dela fica absorvida na massa da máquina, né? A máquina é de ferro fundido, né? E parte dessa potência térmica vai levar ao aquecimento da própria máquina. Você encosta a mão na máquina, em operação, você percebe que ela está quente, tá? Devido a essa potência térmica absorvida. A outra parte vira potência magnética, tá? Que é a potência necessária para a síntese dos eletroímãs da máquina. A máquina desenvolve torque pela atração de ímãs e, por vezes, você não tem ímãs in natura implantados na máquina. Você tem que sintetizar um ímã por potência elétrica, tá? E aí você precisa absorver potência no formato magnético. E a outra parte dessa potência vai para o eixo mecânico, tá? Dessa potência que vai para o eixo mecânico, parte dela vai ser consumida para variar a energia cinética do conjunto rotativo, que é a potência inercial, e a outra parte vai para a carga útil do cliente, que é realmente o motivo de existir a solução inteira, aqui, né, de conversão de energia. Bom, então, pessoal, tendo, né, entendido aqui o formato das potências, nós debatemos isso na aula passada, né, mencionamos aqui que pela diferença entre a potência útil, né, e a potência que você paga, a gente caracteriza a eficiência, né, a potência útil é aquela demandada no conjunto inercial, desculpa, no conjunto mecânico, né, os elementos rotativos e a carga. E a potência que você paga, a potência de entrada aqui, tá? Se for no modo motor. Ok? Então discutimos sobre isso e eu queria fazer com vocês hoje uma caracterização de energia, tá? Que a potência ela está associada, né, à taxa de entrega de energia no tempo. Quantos joules por segundo você está entregando a um determinado agente presente aqui na nossa solução de conversão de energia, tá? Quantos joules por segundo pelos terminais da fase A de estator, tá? De potência no formato elétrico. Quantos joules por segundo estão sendo absorvidos pelo eletroímã da máquina, tá? Para potência no formato magnético. Quantos joules por segundo estão sendo entregues ao eixo mecânico? Quantos joules por segundo estão sendo entregues à carga? Tá? Então, a potência ela nos dá uma ideia dos esforços que estão sendo desenvolvidos e do ritmo de produção. Tá? O quão rápido, os esforços envolvidos e o quão rápido você quer deslocar as cargas. Né? Potência, inclusive, no eixo mecânico, é torque vezes velocidade. A potência desenvolvida pela máquina elétrica, esse é o torque que ela desenvolve, que, né, dá uma ideia dos esforços que estão sendo despendidos, e vezes a velocidade, que dá uma ideia do quão rápido você quer deslocar as cargas que estão recebendo aqueles esforços. Né? Então, te dá uma ideia de ritmo de produção, ritmo de deslocamento. Tá? Então, a potência ela tem um caráter instantâneo. Com qual velocidade eu quero deslocar as minhas cargas e qual esforço que eu preciso para isso. Só que o dinheiro, né, envolvido, a conta que se paga financeira para poder fazer o deslocamento da carga, tá? Você também pode calcular como sendo a força impressa sobre a carga vezes a velocidade da carga, né, porque está transladando aqui, dá na mesma, tá? Alguém vai pagar por isso, né? Você imagina, a gente vai pegar aqui, às vezes nessa mesa de rolos nossa, a gente está deslocando 10, 20 toneladas de terra com minério, tá? Isso não sai de graça, alguém vai ter que pagar, né? E esse pagamento vai ser feito pela energia aferida em uma janela de tempo, tá? Nos terminais elétricos, inclusive. Então, seria importante a gente entender aqui os conceitos, o conceito de energia, né, particularizado a esse cenário, tá?
Bom, a energia que um agente qualquer desenvolve, ela é calculada em uma janela de tempo, tá? Então, ao mencionar da energia, por exemplo, a energia elétrica em um determinado instante de tempo, a gente se refere a um consumo de energia em toda uma janela de tempo. Então, eu vou pegar a pequena energia, né, os pequenos pacotes de energia que eu consumi em cada intervalo de tempo e multiplicar pelo tempo que aquele pacote foi entregue. Tá? Então, a potência, ela te diz, né, qual pequeno pacote de energia você consumiu, ou qual a taxa de consumo de um pequeno pacote de energia no tempo. Se você multiplica por dt ou por ΔT segundos, você tem aqui, né, o pacote de energia consumido naquela janela de tempo de dt segundos. Se você então soma isso em toda uma janela que vai do tempo inicial, digamos zero, até o tempo final que você quer avaliar o consumo de energia, você vai ter energia total consumida naquela janela, tá? Então, a energia, né, que um determinado agente consome, ela vai ser computada, né, pela integral da potência desenvolvida por aquele agente em uma janela de tempo, tá? Então, a energia elétrica vai ser a integral da potência elétrica no tempo. A energia magnética, né, vai ser a integral da potência magnética no tempo. Tá? A energia mecânica, que a máquina entrega ao eixo mecânico, ou tira dele, né? Se for uma aplicação geradora, vai ser a integral da potência mecânica no tempo. Tá? O que a gente paga para a concessionária é um valor correspondente a esse sinal aqui, a energia elétrica. Tá? Então, os medidores são instalados aqui nos terminais elétricos da máquina, tá? Nas 3 fases, e a gente mede a energia neles aqui, ó. Tá? Bom, a energia que a gente demanda, né, para movimentação da carga do cliente, tá? É a energia no formato mecânico, ok? Essa energia, ela é escolhida pelo cliente, tá? Ele vai ditar a potência que ele quer, tá? Porque ele sabe os torques necessários para movimentar as cargas dele e ele sabe o ritmo, a velocidade que isso tem que acontecer. Então, ele sabe a potência. Ele sabe também quantas vezes esse ciclo de potência tem que se repetir numa janela de um mês, por exemplo. Então, ele determina aqui o tempo inicial e o tempo final que aquele processo vai ser desenvolvido, né, vai ser executado. Então, a energia mecânica aqui é uma demanda do cliente. Ele escolhe a energia que ele precisa. Tá? Bom, o canal, né, o melhor dos mundos o melhor dos mundos seria, né, um mundo onde a gente tivesse a energia do cliente, a energia exigida pelo cliente, exatamente igual à energia paga na rede. Tá? Esse seria o melhor dos mundos. Infelizmente, não é possível. Tá? Por quê? Por questões de eficiência. Parte da energia que a gente tira da rede aqui é perdida como calor, tá? No processo de conversão de energia. Você já pagou por ela e ainda assim virou calor, infelizmente. Tá? Bom, essa energia mecânica aqui, tem algumas considerações a respeito dela também, tá? Existe um balanço entre as energias envolvidas no eixo que convém também uma caracterização formal da nossa parte, tá? Então, vamos fazer essa caracterização aqui, ó. Então, pela segunda lei de Newton,
né? A gente sabe que o somatório dos torques dos diversos agentes no eixo vai nos dar o torque de aceleração, tá? Bom, os principais agentes presentes ali é a máquina e a carga, tá? Eu vou desprezar aqui as perdas, enrolamento e ventilação, tá? Então, né, o balanço entre o torque eletromagnético e o torque da carga vai te dar o torque da aceleração. Como a máquina e a carga estão no mesmo eixo, aqui no desenho, é o mesmo eixo mecânico, elas percebem a mesma velocidade mecânica, mesma velocidade angular, tá? Então, se você multiplicar os dois lados aqui dessa expressão pela velocidade angular, você vai, então, que é a mesma, né, para os dois agentes, tanto a máquina quanto a carga, você vai caracterizar as potências envolvidas, né? Então, aqui é a potência desenvolvida pela máquina no eixo mecânico, aqui é a potência desenvolvida pela carga útil do cliente, e aqui é a potência demandada pelo conjunto inercial, tá? Ou seja, as massas que rotacionam em torno do eixo, tá? Que vão compor o rotor da máquina e o manipulador mecânico, porque eles não são a carga útil do cliente, não é o minério, não é o aço, não são os grãos que a gente precisa movimentar, é só o conjunto rotativo necessário para compor o manipulador mecânico e a máquina elétrica, ok? Se a gente integra os dois lados dessa expressão, a gente consegue ver, a gente consegue caracterizar as energias desenvolvidas em cada um desses agentes, tá? Então, se integrar os dois lados aqui, você vai ter isso aqui, ó. A integral da potência que a máquina entrega ao eixo mecânico vai ser essa. Então, essa é a energia que a máquina desenvolve no eixo mecânico. Ok? Se a gente integra a outra parcela, você tem a energia que a carga desenvolve ali no eixo. E se você integra a parcela que está do outro lado da igualdade, tá? Você tem a energia absorvida pelo conjunto mecânico rotativo, tá? Trocando aqui a variável de integração, ok? Essa segunda parcela aqui, ó, você né, apresenta essa integral no primeiro momento com uma integração no tempo, tá? Aqui você pode cortar esse dt com dt e você vai ter aqui, ó, uma integração na velocidade. Então, no tempo inicial, a gente vai estar com o conjunto rotativo numa velocidade mecânica inicial. E no tempo final de análise, né, da energia, do cálculo da energia, você vai estar com a velocidade mecânica final, tá? Você teria J vezes a velocidade vezes aqui, diferencial de velocidade. Qual que é o valor dessa expressão? J ômega d ômega, tá certo? 1/2 de J ômega 2, né? Uma velocidade mecânica final ao quadrado menos a velocidade mecânica inicial ao quadrado. O que é isso aqui? Meio de J ômega 2? É energia cinética, tá? Então,
a gente está vendo aqui o seguinte, que né, a diferença entre a energia que a máquina entrega no eixo e a energia que a carga absorveu vai ser a energia cinética absorvida no conjunto rotativo, tá? Então, esse é o balanço de energias no eixo mecânico. Nada mais razoável, né? A gente aqui formalizou matematicamente, com os sinais envolvidos, algo que poderia ser extraído pela inspeção dos agentes que atuam no conjunto mecânico rotativo, ok? E dessa expressão, pessoal, a gente tem algumas conclusões interessantes, né? Que é o seguinte: essa energia mecânica aqui, né, salvo perdas, essa energia mecânica é a energia que a máquina injeta no eixo mecânico, tá? Então, salvo perdas, ela vai estar próxima da energia extraída dos terminais elétricos, tá? Essa energia não vai aparecer do nada, alguém vai ter que suprir essa energia. E a única fonte primária de potência conectada na máquina é a rede elétrica, tá? Na maior parte das aplicações. Então, quem vai fornecer essa energia vai ser a rede, tá certo? Isso aqui, né, vai estar associado ao valor pago. O medidor está nos terminais elétricos, tá? Mas o que vai se extrair da potência elétrica, tá, da energia dos terminais elétricos, está muito próximo aqui da energia mecânica, tá? Aqui é a energia da carga, que a carga exige, e aqui a diferença entre elas vai te dar a energia que foi absorvida, né, no conjunto mecânico rotativo, tá? Bom, essa energia mecânica, igual a gente viu, que é a energia que a máquina injeta no eixo mecânico, vai ser dada pela integral da potência que a máquina injeta no sistema mecânico no tempo, né? A energia demandada pela carga do cliente é uma exigência do cliente, tá? Ele sabe o torque para tracionar a carga dele e ele exige a velocidade que aquilo tem que deslocar para que a produção ocorra em um dado ritmo. Então, essa aqui é o cliente que escolhe, tipicamente, tá? E a energia cinética do conjunto rotativo está aqui, tá? Vai ser a energia necessária para fazer com que massas, né, saiam de uma determinada velocidade inicial e atinjam uma velocidade rotativa final, tá? Você não vai conseguir fazer com que o rotor da máquina, o eixo mecânico, o manipulador, né, seja um dromo, uma roda, uma polia de uma transmissão, você não consegue fazer com que isso rotacione sem gastar energia, né? Vai ter que ser cedida energia cinética para que massas adquiram velocidade, tá? Bom, essa potência mecânica aqui, pessoal, ela, né, eu queria fazer uma associação dela com a nossa conta de energia, tá? Então, essa potência mecânica aqui, ela vai ser dada por essa expressão, não é isso? E aí, o que vai acontecer, né? Existe alguma forma da gente enxergar, né, como reduzir a conta de energia elétrica, né? Existe. Olha só, comentei com vocês, né? Nessa energia demandada para manipular a carga, nós não temos o que fazer, é o que o cliente escolhe. A energia cinética também você não tem o que fazer, é do conjunto mecânico. Já está montado.
né, já está disponível para tracionar o projeto, ok? Então, essa energia mecânica total, ela já está escolhida, tá? As duas, ela vai ter que ser igual, né? Deixa eu, então, aqui igualar as duas, ó. Essa energia que a máquina entrega no sistema mecânico vai ter que ser a soma da energia que o cliente exige, nós não temos o que fazer, com a soma da energia cinética do conjunto rotativo, né? Também nós não temos o que fazer, o cliente vai escolher a velocidade que ele quer que aquele conjunto mecânico rotacione, e o conjunto tem uma dada geometria que já está lá, com materiais de uma dada densidade que também já estão montados, já está tudo lá. Então, essa energia cinética já está escolhida. Então, isso aqui já está definido, tá? Que a energia mecânica, tá? Que você vai ter que entregar já é definida. Então, uma maneira de você reduzir a conta, já que isso é definido, né, é tentar operar o máximo possível de tempo com alta eficiência. Tá? Então, já que a energia total já está definida, já tem o valor dela, tá? Se você opera a maior parte possível do tempo com alta eficiência, você pode ter potências menores demandadas do sistema elétrico, tá? E aí, com menores potências do sistema elétrico, você vai ter energias elétricas que são, ou a energia elétrica, né, que é a energia no formato que é medido e pago, tá? Você tem uma energia elétrica menor. Tá? Então, uma forma, tá, de tentar reduzir a conta é trabalhar com a máquina elétrica de tração, né, em pontos de máxima eficiência, ok? A gente vai mostrar aqui, na modelagem da máquina, a gente vai deduzir qual que é a eficiência que ela tem em cada velocidade mecânica de operação, tá? Isso vai ser no final da disciplina, quando a gente tiver o modelo pronto. Eu já vou adiantar aqui para análise, tá? E a curva dela de eficiência tem esse panorama aqui, tá? Onde a máxima eficiência é tipicamente alcançada, tá? Quando você opera próximo da velocidade nominal, tá? Aqui vai ser a eficiência máxima possível, tá? Quando você opera próximo de um ponto especial que a máquina tem de operação, ela pode operar em infinitas possíveis velocidades, mas tem uma velocidade em especial que ela opera com a máxima eficiência possível, tá? Chamada velocidade nominal, ok? E eficiência no sentido mesmo energético, tá? Ou seja, a perda de potência no formato térmico é mínimo quando você opera nesse ponto especial. Então, quer dizer o seguinte, que você está tirando da rede quase que a conta do que o cliente está exigindo na ponta de eixo. É o melhor dos mundos. Tá? Você vai ter o mínimo possível de valor de conta de energia elétrica. Tá? Essa é uma diretriz, pessoal, que a gente usa, tá, em vários equipamentos de tração mecatrônicos, tá? Então, isso aqui essa curva aqui é da máquina de indução, tá? Tem, que é a máquina elétrica que a gente vai estudar aqui, tá? Tem as curvas de eficiência de motores a combustão interna também. Tá? Você traçar aqui o torque, né, da máquina a combustão interna, o motor a gasolina, a etanol, a diesel, né, em função da velocidade, você vai ver o seguinte, para cada abertura de borboleta, as curvas têm mais ou menos esse panorama aqui, tá? E as curvas de eficiência, elas têm ilhas assim, essa ilha aqui é onde a eficiência da máquina está maior do que, por exemplo, 18%, tá? Aí tem uma segunda ilha,
onde a eficiência da máquina é maior do que 15%, e assim por diante. Para a máquina a combustão interna, a eficiência é baixa mesmo, tá? Tem uma terceira aqui que a eficiência é maior do que 12%, por exemplo, tá? E aí, você pode até olhar no manual dos fabricantes de veículos, né? Eles te dão uma sugestão de troca de marcha, tá? De acordo com a velocidade que você esteja, tá? Um dos propósitos daquela sugestão é que você opere a maior parte do tempo possível nessa faixa de velocidades aqui, ó. E nesse nível de torque, nesses níveis de torque, para conseguir a máxima eficiência possível do motor, tá? E ter números melhores de consumo de combustível, tá? Então, é uma das estratégias que a gente usa, né, nessas soluções mecatrônicas, para poder minimizar, né, o custo com a energia da fonte primária. No caso da máquina elétrica, a fonte primária é a elétrica, tá? No caso da máquina a combustão interna, a fonte primária é a química, que é o combustível. Então, uma das estratégias que a gente usa é buscar operar a máquina no máximo ponto de eficiência possível, tá? Cada máquina vai ter um determinado perfil da sua curva de eficiência de acordo com o ponto de operação que você se encontra, tá? Então, você tenta, né, comprar a máquina para que ela possa, para compatibilizar, né, a região dela de máxima eficiência com a região de operação que o cliente exige. Tá? Então, essa aqui é uma diretriz para reduzir a conta as contas, né, de energia pagas. Ok? Bom, e aí você também tem, né, estratégias para reduzir essas contas, explorando o nosso modelinho aqui em outras dimensões, tá? Então, a eficiência da máquina é uma possibilidade, tá, que você tem para poder reduzir a conta de energia, tá? A outra é a seguinte, ó, essas máquinas, né, ou esses sistemas mecatrônicos, eles vão ter que frenar, né? Você vai fazer ciclos de operação, né, que a velocidade mecânica vai crescer e vai frenar em algum momento. Digamos que aqui a gente tem a velocidade mecânica, né? E, por vezes, na frenagem, essa região aqui, ó, que você está diminuindo a velocidade, tá? Você vai desenvolver torque eletromagnético negativo. Tá? Vou colocar aqui o torque eletromagnético. Nessa região aqui você está acelerando, ó. Então, nessa região, além do nível da carga, por segunda lei de Newton, né? Você vai ter que ter torque de aceleração. Então, você tem J vezes aceleração mais a carga. Esse é o torque que a máquina vai ter que desenvolver, tá? A partir desse instante aqui, meu desenho não ficou com uma escala boa, não. A partir do momento que a velocidade fica constante, que é esse instante de tempo aqui, ó, você não precisa mais acelerar o conjunto. Então, você não tem mais torque de aceleração, o J d ômega dt é zero. Você só tem que vencer a carga. Tá? Então, aqui o torque eletromagnético fica igual ao torque de carga. Tá? E na frenagem, né, por vezes, você vai ter torque eletromagnético negativo. Ou seja, a máquina vai ajudar a frenar o sistema mecânico, tá?
Nessa região aqui, pessoal, quando a gente está com torque negativo, torque eletromagnético negativo, a potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico também fica negativa. Vamos desenhar esse sinal aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é a potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico, tá? Que é o produto do torque que ela desenvolve pela velocidade do eixo. Tá? Então, aqui nessa primeira região, né, você tem a velocidade subindo em rampa e esse nível alto de torque aqui. Você vai ter uma rampa brusca de potência. Tá? Depois, na segunda região, você tem velocidade constante e um nível constante de torque eletromagnético um pouquinho mais baixo. Você tem a potência mais baixa aqui, ó. E nessa terceira região, você tem a velocidade variando em rampa, né? E o torque negativo. Então, vai dar uma potência negativa também, ó. Aqui. Bom, se a gente, né, atribuir que potência positiva significa injeção de potência no eixo mecânico da máquina, né? Potência negativa vai ser o quê? Remoção de potência do eixo mecânico para o interior da máquina. Então, a máquina vai estar frenando, que é o que está acontecendo aqui, ó. A velocidade está positiva, está num sentido, e o torque eletromagnético está negativo. Então, quer dizer, a máquina está impondo uma intenção de rotação aqui contrária ao sentido de rotação do rotor. Então, o que, que ela está querendo fazer? Frenar o conjunto. Né? E aí ela está extraindo potência do eixo mecânico. Tá? Bom, se essa potência não vai sumir, e a maior parte dela, né, pelos mecanismos de conversão de energia que a gente apresentou para a máquina, a maior parte dessa potência vai voltar para os terminais elétricos. Tá? Aqui a gente não explicitou como ela implementa torque negativo, mas ela faz isso, tá? Com a modelagem a gente vai mostrar como isso é feito, tá? E para a máquina isso é transparente. Ela sai do modo motor, que é o que ela fez na operação daqui para trás, e vai para o modo gerador de maneira transparente. Para ela não faz diferença, não estraga, não acontece nada catastrófico, tá? E ela consegue fazer isso. Simplesmente inverte, né? Você tem um ímã do estator e adiantado o ímã do rotor, né? Eles rodando aqui. Você inverte a orientação dos dois ímãs no espaço, né? Pela imposição de corrente controlada, e aí você automaticamente inverte o sinal do torque e o sinal da potência também, tá? Então, isso é tecnologicamente dominado e a máquina consegue operar dessa forma sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo correlata à sua vida útil e nem os seus possíveis estados de operação. Ela consegue fazer isso, tá? Então, se a gente tiver algum equipamento que consiga pegar essa potência e devolver para a rede, tá? A gente é capaz, então, de ter uma redução no valor da conta de energia. Tá? E esses equipamentos hoje, né, eles são em acionamentos industriais, tá? Eles são essa solução é sintetizada com um equipamento chamado inversor regenerativo, tá? Nós vamos mostrá-lo aqui agora. Só recuperar meu sinal aqui que eu não tinha gostado muito do desenho dele. Tá? Então,
essa é uma das formas, né, de você conseguir economizar energia. O que é o inversor regenerativo? Né? Ele é um conversor eletrônico de potência, igual a gente mostrou na primeira aula. Tá? Você vai, né, colocar aqui uma ponte inversora do lado do motor, com chaves eletrônicas de potência. Eu não vou entrar nos detalhes dela, tá? Para não bagunçar o aprendizado aqui do mecanismo de regeneração, tá? Mas no laboratório de máquinas e em eletrônica de potência, vocês vão ver como que essas chaves são implementadas, tá? O uso aqui é de transistores e diodos de potência para poder fazer essa função. São chaves controladas, tá? E aí a gente alimenta aqui, ó, os 3 terminais da máquina, as 3 bobinas, né, da máquina. Ô, Léo, só uma pergunta. Eu, Havia comentado que talvez seria possível acompanhar as notas aí em tempo real, em alguma plataforma. É esse aplicativo aí que você está usando ou não? não, eu abordei aquele, Rafael, pelo seguinte, a resolução, 2 motivos. A resolução da escrita, que é melhor, o desenho fica mais, eu achei que o desenho fica mais bem feito, o traçado é mais bonito, tá? E segundo é o seguinte, aqui, ó, a folha que eu escrevo é gigante, tá vendo? O limite dela meio que não existe. E aquele Entendi. aplicativo do Google, ele deixa só um pedacinho. Então, toda hora que estava tendo que voltar para trás ou para frente, entendeu? Entendi. Porque às vezes é interessante voltar ali para ver alguma anotação, mas beleza. Daquela proposta para essa, a única diferença é vocês poderem escrever na lousa. Aquela lá deixava você escrever na lousa virtual. Essa aqui não deixa, né? Fica só eu escrevendo. Mas qualquer intervenção que vocês quiserem, eu volto no desenho várias vezes e tem um ganho, tá? Apesar de ter essa perda configurada, mas um ganho que sobrepõe, né, o prejuízo dessa perda de interatividade é a produção de um material com a resolução melhor, tá? A grafia fica mais bonita, são mais cores, eu acho que eu entrego para vocês depois um PNG, que são essas notas aqui, que estão lá no portal didático, com mais qualidade, sabe? Então, por isso que eu resolvi. Se for o caso, a gente volta para outra também, não tem problema não. Tá ótimo, eu só fiquei na dúvida se daria para acompanhar, mas esse aí tá muito bom. Beleza. Então, aqui, pessoal, a gente vai alimentar os terminais da máquina, né? E a gente vai impor tensão aqui, né? Nas bobinas das 3 fases, medir com relação ao ponto de referência, né? Fase A, fase B e fase C, né? Aqui está a ponta de eixo com a carga útil. Digamos aqui um içamentozinho, tá? E uma possível maneira, né, de construir o equipamento que viabiliza o retorno de energia para a rede é fazer isso aqui, ó. Construir um conversor eletrônico de potência com essa topologia aqui, ó.
tá? E aqui vem conectado as 3 fases da rede. Você tem um cabo da linha de transmissão, né? E nessa topologia aqui, como você vai impor tensões no terminal da rede, você tem que colocar uma impedância entre a fonte de tensão, entre a tensão que vai ser imposta pelo conversor e a tensão da própria rede, que é essa que eu desenhei aqui, né? Porque se você coloca 2 fontes de tensão em paralelo, a corrente fica excessivamente alta. A gente vai na fase C. Tá? E aí, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai ter uma estrutura de controle associada a esse conversor aqui. Tá? O conversor ele tem 3 braços. O braço que alimenta a fase A do estator, que é esse. O braço que alimenta a fase B da máquina. E o braço que alimenta a fase C da máquina. Ele impõe tensão controlada aqui, ó. Então, ele impõe senoides com amplitude, frequência e defasamento angular que precisar, tá? Ele vai mexer na frequência, na amplitude e no defasamento angular, se for o caso, do jeito que precisar para que exista controle de torque eletromagnético no eixo, impondo, inclusive, esse nível de torque que a gente comentou aqui, ó. Tá? É uma possibilidade. Quer dizer, aqui a gente poderia estar com a máquina, com a carga daquele içamento subindo, velocidade positiva, e aí no final do movimento de subida a gente quisesse frenar o conjunto, tá? Ou então, né, na sequência desse movimento, a gente poderia impor aqui, ó, uma descida para a carga, ou velocidade mecânica em outro sentido, ó, partimos, mantemos a velocidade constante, chegamos com essa carga lá embaixo para alocá-la no vagão de um trem, tá? E aí você também vai ter que ter, né, controle de torque eletromagnético nesse movimento, porque se você descer de qualquer jeito, né, vai chegar lá embaixo, vai estourar o vagão do trem ou a carga, né? Então você vai ter que ter, né, aqui nesse intervalo aqui, ó, aceleração, no segundo intervalo da descida, velocidade constante, no terceiro intervalo, frenagem. A velocidade vai ter que sair de um patamar e ir a zero, tá? Então você vai ver que o torque aqui, ó, para acelerar o conjunto, você vai ter um torque de aceleração negativo mais um torque de carga. Pode se dar um torque eletromagnético até positivo, assim, ele começa descendo, frenando, tá? Depois, para a carga não cair em queda livre, tá? Ele vai ter que frenar mais bruscamente. E depois, para ela ser estacionada, né, num vagão de trem, ele vai ter que ter um torque mais baixinho, né? E ainda positivo para frenar, tá? Então aqui, ó, você está com o torque em toda essa região aqui, você teria nesse movimento um torque eletromagnético positivo para uma velocidade mecânica sempre negativa, tá? Então a potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico é sempre negativa, ela está frenando o tempo inteiro. A potência é o produto do torque pela velocidade. É como o torque, como o sinal dos dois é oposto, tá? O sinal da potência vai ser negativo. Então a máquina estaria frenando o tempo inteiro, tá? E aí, ao processar essa frenagem, ela não estaria deixando que a carga que saiu, vou colocar o solo aqui, o vagão do trem aqui, ó. Para receber a carga,
Ok? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Eu tenho um outro trilho aqui, né? Essa carga, né? Ela tem aqui, ó, energia potencial gravitacional, tá? No movimento de descida, tá? A energia da carga vale mgh. O, a máquina elétrica, né, pelo movimento que a gente propôs aqui, não deixa essa carga descer em queda livre. Aqui ela está descendo com velocidade constante, do jeito que tem que ser, e baixinha, inclusive, tá? Acionamentos aí de massas elevadas tipicamente vão descer a 6 metros por minuto, tá? É bem devagarzinho, 6, 7 metros por minuto, é bem devagarzinho mesmo, tá? Com velocidade constante. Então, o que está acontecendo aqui? Você não deixou a energia da carga, que é a energia potencial gravitacional, virar energia cinética, né? Porque para virar energia cinética, ela teria que estar caindo em queda livre, ou com velocidade crescente. E a gente não está deixando isso, a gente está mantendo a velocidade dela constante. O movimento não é acelerado, é um movimento com velocidade constante. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa energia potencial gravitacional não virou energia cinética. Na hora que ela estiver descendo aqui, ela vai ter energia cinética. Tá? E no final aqui do movimento, na hora que ela já estiver alocada aqui dentro do vagão do trem, tá? Pela conservação da energia, né? Se não tivesse ninguém atuando, a energia cinética dela aqui ao final, um tempo igual ao tempo final, teria que ser igual à energia inicial que ela tem lá em cima. Né? Isso aí é a teoria da mecânica nos garante. Só que nós não deixamos ela cair em queda livre. Então ela não vai ter a energia cinética dela no final, que inclusive vai ser zero, nós vamos estacionar ela aqui frenando, ela vai ser diferente da energia potencial gravitacional que a carga tem lá em cima. Para onde que foi essa energia, então? A energia não some, tá? Veio para a máquina elétrica, porque a máquina elétrica é que trabalhou frenando aqui, tá? Então, esse movimento ele ocorreu com a velocidade mecânica para cá, e o torque da máquina, que é o torque eletromagnético, para cá, ó. Então, torque e velocidade com sinais matemáticos distintos, né? Ou a ação física aqui do torque foi promover uma intenção de rotação contrária à rotação que efetivamente a máquina está desenvolvendo. Então, desculpa, que a carga está desenvolvendo, tá? Então, a máquina está frenando, tá? Quem frena absorve energia do conjunto mecânico. Então, a gente está injetando potência mecânica aqui, tá? E no final do movimento, na hora que a nossa massa estiver aqui embaixo, essa energia potencial gravitacional que ela tinha no início, basicamente toda vai virar energia mecânica no interior da máquina, tá? Então a gente vai colocar energia aqui pelo eixo mecânico. Tá igualzinho um gerador. Tá um gerador Itaipu, Furnas, Três Marias, só que, né, ao invés de você ter como fonte primária de potência a água caindo a alta pressão e alta vazão, você tem uma carga descendo em movimento controlado, né, com velocidade constante e acionando a máquina como gerador. Só mudou a cara da carga. Para a máquina é a mesma coisa, se tivesse aqui água caindo com um coletor, né, igual em Itaipu, ou essa carga descendo aqui, para a máquina não faz diferença, ela vai estar gerando, ela vai estar observando a injeção de potência no eixo. Tá? Essa potência, então, parte dela é perdida como calor, a pequena parte, máquina elétrica tem, quando bem escolhida, bem dimensionada, ela tem alta eficiência, e aí a maior parte dessa potência mecânica, então, parte dela virou potência térmica e a outra parte foi injetada pelas três fases da rede
nos terminais elétricos. Tá? Uma potência elétrica total aqui pela soma das três. Tá? Bom, essa potência elétrica, pessoal, ela não tem outro lugar para ir, né? Aqui você só tem transistores, tá? Transistores e diodos de potência, chaves semicondutoras de potência, tá? Elas não armazenam energia, tá? Assim, na junção semicondutores você tem alguma coisinha, mas não é nada, tá? Então, elas não armazenam energia. Então, essa potência da frenagem vai aparecer aqui nos terminais do barramento CC do inversor, tá? Tem 2 capacitores, ok? Para garantir que essa potência efetivamente venha para a rede, para você conseguir economia de energia, tá? O que é feito? É feito um controle sobre essas chaves semicondutores de potência, tá? Para que elas garantam um fluxo de corrente aqui nesses capacitores que levem a uma tensão constante. Você, pô, mas como assim? Do que você está falando? Lá da teoria de circuitos, o que a gente sabe, né? Que a corrente num capacitor vale a capacitância vezes a derivada da tensão no capacitor no tempo, né? Logo, então, a potência que é absorvida por um capacitor, que é o produto da tensão pela corrente em seus terminais, essa potência, então, vai ter o seguinte formato aqui, ó. Vai ser a tensão do capacitor vezes a capacitância vezes a derivada da tensão no próprio capacitor. Tá? O que você observa daqui, então? Só há fluxo de potência para o interior de um capacitor se você deixar a tensão dele variar. Tá? Então, esse conversor se vale dessa observação e controla o chaveamento dos 3 braços que estão nas fases A, B e C aqui do estator, para não deixar a malha de controle deles recebe um valor constante da tensão do capacitor, e ela comuta essas 6 chaves do jeito que precisar para que essa tensão fique constante. Se essa tensão ficar constante, não há fluxo de potência para o interior do capacitor. Pela primeira lei da termodinâmica, chegou potência elétrica aqui, não foi nada para o capacitor, tem que ir para a rede, que é o próximo elemento aqui, onde você vai ter cargas e armazenadores de energia capazes de absorver essa potência. Tá? Então, essa é uma das formas, né, de você conseguir reduzir o valor da conta de energia. Tá? Essas são cargas, né, que operam, são soluções mecatrônicas que operam frenando cargas que estão em movimento de descida. Tá? Então, tanto você vai ter aqui cargas içadas, né, que estão se movimentando bem na vertical mesmo, quanto em alguns cenários você vai ter correias, né, que não estão se deslocando, não estão levando a carga exatamente na vertical, mas estão fazendo com que ela desça aqui nesse movimento inclinado. Ó. Também vai ter que, vou pegar aqui uma correia, por exemplo. Oi, Rafael. Aí o relógio da CEMIG anda para trás, é? Como é que é? É o Lucas, não é? É. Beleza, Lucas. Ô, Lucas, não é o relógio da CEMIG que anda para trás. O que acontece? Aí é interessante a sua pergunta. Tem medidores da CEMIG ou de qualquer concessionária que conseguem aferir, né, fluxo de potência em 2 sentidos, né, e energia também em 2 sentidos. Tá? Então, eventualmente, você pode vender energia, né, para a concessionária quando você tem um conjunto mecatrônico que tem recorrentes frenagens, né, com alta disponibilidade energética, tá? Então, assim, existem medidores capazes de fazer, não são todos,
tá? E tem que se conferir, né, caso você queira se valer dessa funcionalidade, né, tem que conferir se o medidor da sua instalação é capaz, senão se pede para trocar o medidor. Agora, em grandes indústrias, o que vai acontecer? Eventualmente, você nem precisa de trocar o medidor. Mesmo que o medidor não consiga aferir, né, esse fluxo de potência contrário, tem tanta carga aqui em paralelo, aqui, ó, fase A, B. Deixa eu fazer esse desenho com mais espaço, que eu acho que essa pergunta é muito oportuna e merece que a gente faça uma análise aqui bem feita. Um desenho bem claro também. Vou criar mais espaço aqui para as 3 fases, tá? E, então, tá aqui o ponto de acoplamento comum, tá? Da indústria, da usina, com o da fazenda, com o sistema elétrico de potência. Tá? E aí, moçada, nós teremos várias cargas em paralelo com essa planta mecatrônica que a gente analisou aqui, ó, com inversor, motor e carga. Tá? Então, aqui, ó, vai vir uma segunda carga, fase A, B e C, tá? Uma carga qualquer aqui, ó, demandando a sua corrente, tá? Aqui em cima vai vir uma outra carga, tá? Tem usinas aqui no contexto siderúrgico que você chega a ter 3.000 dessas em paralelo. Então, a sua economia de energia vai ser configurada não porque o medidor rodou para trás, né, entre aspas, é porque é o seguinte, enquanto essa aqui está frenando, tá, a vizinha está acelerando. Então, a potência que ela joga na rede vem para a vizinha. E aí você deixa de consumir. Entendeu? Então, em grandes indústrias, muito da eficiência energética, da economia na conta de energia vai ser configurada dessa maneira. Tá? Assim, você tem centenas ou milhares de plantas mecatrônicas operando ao mesmo tempo. Então, uma está frenando, no mesmo instante a outra está operando em modo motor. Aí ela pega, já que está todo mundo em paralelo, ela pega a potência que a planta frenante injetou e usa. Aí você deixa de consumir da rede. A economia fica configurada aí. Tá? Bom, então essa é uma outra forma, né, da gente enxergar oportunidades, né, de redução na conta de energia elétrica, tá? Então, se você olhar aqui em termos filosóficos, a gente fez uma análise filosófica, fizemos uma análise filosófica conexa aqui com a máquina elétrica, com a mecânica, com a eletrônica de potência e o sistema elétrico, né? Mas se fosse voltar na raiz filosófica dessa oportunidade que a gente destacou aqui, o que se mostra como a condição necessária para que você consiga economia na conta de energia aqui, né? Cargas descendo contra o campo gravitacional. Tá? Elas vão descer, no contexto brasileiro, são cargas de elevada massa, tá? É muita energia, ok? Em siderúrgicas aqui, nós estamos falando de cargas, tá? As pequenininhas, tá? 32 toneladas, até uma panela de aciaria com 500 toneladas de massa, ok? Imagina se isso aí em 7, 10 metros. Olha a energia potencial gravitacional que uma carga dessa içada
vai ter. Tá? Então, na hora de descer, se você consegue pegar essa energia e devolver para a rede, né, você vai devolver muita energia, não vai ser pouca coisa. Tá? E se você extrapola, né, essa leitura filosófica, né, você, olha, eu vou aproveitar a energia de cargas que descem, eu estou frenando a carga. Você vai também enxergar oportunidades em correias, né, de pátios de matéria-prima, de minério, de carvão, né, de grãos. Por quê? Você vai ter uma pilha aqui de material de algumas toneladas também. Você não vai deixar isso aqui descer em queda livre, ó. Tá? A aceleração aqui, ó, não pode existir. Você tem que ter a maior parte do tempo aceleração nula, velocidade constante. Que significa o quê, ó? Que você vai, digamos que o motor está aqui no primeiro rolete, tá? A gente está vendo a planta mecatrônica aqui de lado, ó. Você pode colocar as mais diversas topologias. Pode ter um motor por rolete, pode ter dois motores em dois roletes, um único motor em um único rolete. Vai do projeto, tá? E aí você vai ter a velocidade angular desse jeito, né, em sentido horário, para essa carga descer. Só que ela não pode descer em queda livre. Então, a máquina vai ter que operar com torque contrário, frenando. Tá? A máquina vai ter que promover sua intenção de rotação no sentido contrário, tentando frenar o movimento para isso descer em queda livre. Desculpa, sem queda livre. Exatamente o que nós não queremos, né? Descer com velocidade constante. Você imagina algumas toneladas dessa aqui descendo de uma bomba em queda livre, né? Chegar lá embaixo vai estragar tudo que ela encontrar na frente e ela própria vai se perder, sabe? Então você vai descer isso devagarzinho com velocidade constante, a maior parte do tempo, tá? Então em termos filosóficos, é o mesmo cenário aqui da nossa carga içada. Tá? Você está promovendo o movimento contra o campo gravitacional, né, ou na direção do campo gravitacional, descendo, tá? Frenando. Né? Então, você vai ter essa oportunidade aí de regenerar energia, desde que você use esse equipamento que eu mostrei aqui, que é o inversor regenerativo. Ô, Léo, Oi. então, digamos que a eficiência da máquina, você falou, é mais ou menos uns 90%, né? Se ela for bem escolhida, sim. Então, a empresa deixa de pagar 90% da conta só por causa desse modelo aí? Aí, ô Lucas, tem que fazer uma simulação para ver, tá? Mas os números, tá? Para essa planta aqui que eu estou mostrando, vão ficar dessa ordem de grandeza, tá? Mas acontece o seguinte, não vão ser tão altos porque na operação em modo motor, tá? Você vai colocar no eixo mecânico 90% do que você tirou aqui dos terminais elétricos. Então, a energia mecânica, a potência e, consequentemente, a energia vão dar aproximadamente 90%. Quando você inverte o fluxo de potência, que é a descida, tá? Ainda assim a máquina pega, apesar dela ter revertido o fluxo de potência, ela ainda produz potência térmica. De novo lá com seus 90% de eficiência. Entendeu? Então você vai ter perdas na subida e na descida. Tá? Você não vai conseguir, infelizmente, você não vai conseguir regenerar tudo, não. Ok? E o número, que é o que você perguntou de início, né? Se eu implemento uma solução dessa, a queda na conta chega a ser de 90%, tá? Então, vamos lá. Em termos de energia, você consegue valores elevados, tá? Para esse içamento aqui, por exemplo, que vão, sim, né? Se estiver bem projetado, você vai conseguir aí uma redução na energia extraída aqui do sistema elétrico dessa ordem de grandeza mesmo, 70%, 80%. Tá? Por vezes a conta cai até mais, porque é o seguinte, o contrato de energia da CEMIG,
Ele é feito nas mais diversas modalidades, na CEMIG, qualquer concessionária, eles têm equipes de vendedores de energia, tá? E você tem as mais diversas formas de colocar preço na energia, tá? Uma delas que é muito comum é o seguinte: os primeiros Joule ou os primeiros megawatt-hora, eles têm um valor. Os últimos, o megawatt-hora, a partir do momento que você exceder um determinado limite de consumo, o preço do megawatt-hora fica salgado. 3x, por exemplo. Então, no início aqui, ó, você está consumindo lá os primeiros megawatt-hora da sua conta, você está pagando X reais por megawatt-hora. Você consumiu bastante energia da CEMIG mesmo, o próximo megawatt-hora vai te custar 3x. Então, por vezes, na hora que você promove soluções de eficiência energética, você corta no custo mais caro, que são os últimos megawatt-hora da sua faixa de consumo. Tá? Então, em termos de dinheiro, tá, você vai ter valores aqui bem agradáveis também. Tá? Esse conversor aqui, para aplicações industriais típicas aí, de algumas dezenas a centenas de reais, né, você vai pagar nele aqui alguma coisa da ordem de grandeza de 10 mil a 100 mil reais, tá? Aproximadamente. Tá? Então, obviamente, tem que ser computado o preço de payback dele, né? Ele vai viabilizar uma economia de energia mensal e, após X meses, essa economia paga o próprio preço dele de aquisição, tá? Normalmente, vale muito a pena. Tá? Agora, as empresas costumam ter, né, um número objetivo, assim, de qual é o máximo tempo de payback que um equipamento tem que ter para que ele seja comprado. Tá? Que eles entendem que se demorar demais para que ele próprio se pague, eles poderiam aplicar o dinheiro em outros cenários, né, e fazer aquele dinheiro multiplicar mais, tá certo? Então, são análises financeiras que são feitas. Agora, no geral, tá, assim, pô, mas aí a solução fica desencorajada? Muito pelo contrário. Assim, eu estou dando um panorama amplo para a gente ter uma visão crítica, né, mais forte do que aquelas campanhas para apagar a luz, para desligar computador, entendeu? Aquilo ali é muito tímido para contexto industrial. Tá? Então, aqui a gente está com uma visão bem mais ampla de possibilidades. E o que acontece? Geralmente vale muito a pena, porque o preço da energia é caro, da energia elétrica é caro. Então, normalmente, vale a pena começar o estudo, que muitas e muitas vezes o payback do equipamento justifica a sua aquisição. Tá? E é robusto, é um negócio que funciona muito bem, tecnologia consolidada, vários fabricantes implementam a solução, tá? Então é um trem que vale a pena olhar. Aqui na disciplina, tá, a gente vai, inclusive, aprender, né? Você fala assim, pô, mas vale a pena, mas com que valor, né? Assim, é uma pergunta natural. Vale a pena nos dar, assim, um ânimo, né? Uma motivação para começar a estudar. Mas quanto, né? A gente descobre o quanto, né, fazendo simulações computacionais de como vai ser o desempenho da planta quando a solução for implementada. Tá? A gente vai aprender um modelo para a máquina aqui, tem os modelos matemáticos também do conversor, da rede, né? Eles são tão bons que você consegue prever exatamente o que vai acontecer com a planta se o equipamento chegasse antes dele chegar, antes de ter que montar, antes de ter que pagar por ele, tá? Dentro do computador. Vai pegar o seu computador e vai fazer um estudo, né? Você vai conseguir prever o que aconteceria com aquela planta com minúcias quantitativas, tá? Antes dele chegar, ok? Aí a gente vai, inclusive, desenvolver o modelo da máquina, né, em computador aqui, ao final dessa disciplina, para conseguir fazer esse tipo de estudo.
tá? Bom, então aqui, pessoal, a gente, né, ilustrou e aprendeu uma oportunidade, né, que é através de inversores regenerativos, né? Existem cenários também que a gente comentou, né, de escolher máquinas de boa eficiência, tá? De tentar escolher máquinas aqui que operem nos pontos exigidos pelo cliente com a máxima eficiência possível, tá? Outra oportunidade aqui, em sistemas com recorrentes partidas e frenagens, tá? E recuperando aqui o balanço de energias no eixo, tá? Eu vou só reescrever essa expressão com o material que a gente desenvolveu no início da aula, né? Então, aqui a gente estava dizendo o seguinte, nessa expressão, que a energia que a máquina entrega no eixo mecânico é consumida pela carga do cliente e pelo conjunto rotativo da máquina e do manipulador mecânico. Esse conjunto rotativo, tá, ele vai ter geometria e materiais próprios, tá, que vão definir o seu momento de inércia. Ok? Esse momento de inércia aqui, ele pode ser eventualmente reduzido se a gente trocar a tecnologia da máquina elétrica, tá? E aí, se a gente reduz, né, o momento de inércia, a gente reduz a energia cinética do conjunto rotativo e, consequentemente, reduz a energia mecânica demandada no eixo, consequentemente, vai reduzir a potência elétrica e a energia elétrica também. E aí o valor da conta, tá? Então, se a energia, por exemplo, explodir, né, ficou muito caro em uma determinada época, tá? E você está buscando alternativas, um ponto também a se olhar, tá? Observe que aqui são diretrizes, tá? A gente está, né, mirando aonde precisa mirar, tá? Mas para vocês terem recurso, né? Opções na mão, tá? Aí vocês vão ter que particularizar cada caso. Então, esse cenário aqui é uma possibilidade, tá? Digamos que você está tracionando esse conjunto com uma máquina de indução ou de corrente contínua, com um rotor enorme, tá? O que o momento de inércia mede lá na teoria da mecânica, tá? Ele mede a distribuição de massa em torno do corpo. Então, você vai pegar a massa de cada pedacinho e avaliar a distância dessa massa ao eixo de rotação, tá? E aí você vai somar produtos sobre todo o corpo, para todos os elementos de massa, tá? Todos eles, você vai fazer uma soma do quadrado da posição do corpo com relação ao eixo, vezes a massa do próprio corpo. Tá? Fazendo isso para todas as massas. Tá? Então, o que se vê aqui na definição do momento de inércia? Né? Que ele é um parâmetro muito sensível à distância ou à distribuição da massa em torno do eixo de rotação. Tá? Então, tipicamente, soluções de rotação que tenham a massa concentrada mais próximo do eixo vão levar a momentos de inércia menor. O J é menor. Ó. Compara as duas aqui. Ó. Aqui eu já tentei fazer com alguma escala. Tá? Tem um primeiro momento de inércia, aqui você tem um segundo. Tá? Como a massa está distribuída mais longe do eixo de rotação nesse rotor J1 aqui, seguramente o J1 é maior do que o J2. Tá? E aí, para fazer com que esse eixo, por exemplo, ganhe uma 1.800 RPM de velocidade mecânica, tá? Digamos aqui, ó, o Mega Mech no final do movimento deu 1.800 RPM, tá?
e a gente quer que esse mesmo eixo aqui também fique com 1.800 RPM. Tá? Tracionando a mesma carga do mesmo jeito. Seguramente, a energia que você vai ter que gastar, a energia cinética, nesse primeiro cenário aqui, é maior do que nesse. Tá? Então, seu conjunto, a sua máquina elétrica, né, vai ter que colocar mais energia no eixo para fazer esse rotor ganhar 1.800 RPM do que ela teria que colocar para fazer esse outro rotor ganhar 1.800 RPM. Tá? Então, com menos energia cinética demandada só para fazer a estrutura mecânica rodar, também você vai ter menos energia elétrica. Tá? Máquinas que tipicamente favorecem isso são as máquinas síncronas a ímã permanente. Tá? Então, o rotor delas é montado já com ímã aqui dentro. Você não precisa criar um ímã por corrente elétrica, ela já vem com ímã aqui, ó, incorporado na peça do rotor. Por exemplo, polo norte aqui, polo sul. Pode ter vários polos, tá? Por exemplo, aqui seria uma máquina de vários polos. Sempre para o norte vai ter um sul, tá? Então, essas máquinas síncronas, a ímã permanente, elas são as mais caras, né? Aí sempre vai ter né, alguma coisa a mais a pagar nas soluções melhores, tá? Mas elas têm o menor momento de inércia possível. Tá? São mais caras no preço de aquisição, mas têm um menor momento de inércia dentre as máquinas de mesma potência candidatas a tracionar aquela planta do cliente. Tá? Bom, sempre você vai optar por ela? Não. Né? Você vai ter que olhar o seguinte, ó. Essa máquina vai fazer sentido, né? Essa oportunidade de economia de energia faz sentido quando você precisa conceder, alimentar o conjunto rotativo com energia cinética várias vezes num mês, por exemplo. Tá? Então, tem processo que você tem recorrentes partidas e frenagem. Imagina, por exemplo, né, um processo aqui de envasamento de comida, remédio, bebida, né? Você tenha uma mesinha de rolos aqui, ó. Uma possibilidade, tá? Tem sistema, por exemplo, para carregar garrafas, né? Você desce vários bicos, né? Tem outros que você vai andar com as garrafas até que elas se posicionem na direção de um bico específico. Tá? Aí você tem um bico aqui, ó, que vai injetar o fluido que você quer. E aí o conjunto mecânico nosso está aqui, ó. Você vai ter que desenvolver torque e velocidade mecânica aqui nesse eixo, tá bom? E aí o que vai acontecer? Primeiro a gente vai querer que a garrafa 1 pare aqui, depois a 2, depois a 3, depois a 4, né? Então, como que a máquina nossa, que aciona o eixo do rolete aqui da mesa de rodas, vai ter que operar? Ó, partida, velocidade constante, aí a garrafa está chegando, a boca da garrafa está chegando na reta do bico, frenagem. Aí espera encher de líquido, partida, velocidade constante, frenagem em rampa. A segunda garrafa parou, alinhada com o bico injetor. Espera um tempinho para carregar o bico, partida, mantém a velocidade constante, frena, espera a terceira garrafa. E assim a vida inteira. Esse processo vai ficar assim a vida inteira. Então, olha para você ver, moçada. Toda hora, esse conjunto rotativo aqui, vou até destacar ele aqui, ó, que tem um rolete. Muitas vezes tem uma transmissão, eu vou simplificar o desenho aqui, sem perder generalismo, tá? Se tiver essa transmissão também, tudo que nós estamos falando vale do mesmo jeito, tá? Aqui está o rotor da máquina. Aqui está o apoio da segunda ponta de eixo, né? A segunda ponta de eixo. Todo esse conjunto rotativo aqui, ó,
rotor, eixos e rolete, toda hora ele tem que ganhar essa energia cinética aqui, ó. E daí ele perde ela. E daí ele ganha de novo, nesse segundo intervalo aqui, ó. E daí ele começa a frenar aqui e perde ela. Né? Então, toda hora você faz o conjunto rotativo. Rodar, frenou, parou. Perdeu a energia cinética. Vai rodar de novo. Frenou, parou. Perdeu a energia cinética. Cada hora que você injeta energia cinética para o conjunto rotativo, você vai ter que pagar por ela na rede elétrica. Tá? Como essa energia cinética é proporcional ao momento de inércia, o J, vale a pena usar soluções com J menores. Tá? Então, em um cenário desse, né, com recorrentes partidas e frenagens e as correspondentes, ou os correspondentes consumos de energia cinética recorrentes toda hora, vale a pena olhar máquinas de menor momento de inércia. Tá? Também aí se apresenta uma oportunidade de economia de energia. Tá? Aqui a gente está ilustrando um processo industrial, né? Esse mesmo raciocínio é implementado em veículos, tá? Em sistemas de tração veicular. Tá? A maior parte dos veículos híbridos hoje, se olhar de vários fabricantes, eles tracionam as suas... O veículo híbrido ele tem a máquina a combustão interna e tem a máquina elétrica, que a gente está estudando aqui, tem as duas. Tá? E em vários deles usam como máquina elétrica de tração a máquina síncrona. Por quê? Porque o momento de inércia é mais baixo. Tá? Carro, né, é uma aplicação que você tem aceleração e frenagem toda hora. Então, ele está, né, contribuindo ali com a máquina mais leve, menos massa para deslocar no veículo, e com o momento de inércia mais baixo. Tá? Que vai, então, demandar menos energia da bateria, das baterias, para fazer com que aquele rotor adquira a velocidade angular que o motorista deseja. Tá? Então, também é uma aplicação que filosoficamente segue as diretrizes desse envasamento aqui, ó, recorrentes partidas e frenagens. Tá? Bom, uma outra aplicação que eu queria abordar com vocês, onde também há oportunidade de economia de energia, são sistemas hidráulicos, tá? Então, o sistema hidráulico ele vai ter, né, a máquina elétrica de tração, né, compondo aqui uma solução mecatrônica com um conjunto motobomba. Então, tem motor e bomba. Meus desenhos de bomba aqui eu preciso melhorar, tá? Vou fazer uma representação aproximada aqui. Tá? Então, você vai coletar fluido de um reservatório de baixa pressão. Vou colocar o tubo aqui da sucção no reservatório. Tá? E aí você vai puxar esse fluido, né? Aqui, ó. Ele vai passar na bomba, né? Vai ter um aumento de pressão. Tá? Então, entre esse ponto aqui e esse, é promovido um aumento de pressão. A vazão é a mesma, porque você não está sumindo com fluido, nem criando fluido. Se saiu 10 litros por segundo aqui, vai ter que ter 10 litros por segundo aqui em cima. Agora, a pressão não, a pressão você pode subir, né? A bomba é uma fonte de pressão. E aí, tipicamente, moçada, você vai pressurizar esse conjunto aqui
E várias aplicações, elas têm diversos pistões que vão usar do fluido, tá? Então, alguns pistões são grandões para mover peça grande. Outros pistões são pequenininhos. Você vai chegar com fluido aqui, ó. Outros são minúsculos. Mas tem um conjunto deles aqui, dos mais diversos tamanhos. Tá? E aí você vai ter aqui, ó, o movimento aqui é produzido como? Você vai pegar, né, vai ter uma válvula qualquer aqui que vai ser aberta e fechada, né, segundo um comando. Digamos que aqui a gente quer abrir essa válvula, tá? E quando você abre a válvula, você deixa o fluido passar por aqui, né? Quando você abrir o registro, e ele empurra um pistão. E esse pistão movimenta uma carga, tá? Tipo trator, tá? Trator, o mesmo motor que traciona, né, as rodas do trator para ele deslocar, é o motor que traciona a bomba hidráulica que faz os movimentos, né? Para levar a caçamba, para poder arfar a caçamba, para guinar a carroceria, tá? Então, você só vai escolhendo, quando o cara comanda aquelas alavancas, né, no interior da cabine de operação, ele está dizendo qual dessas válvulas aqui, ó, vai abrir e fechar de acordo com o movimento que ele queira promover. Tá? Então, ele vai escolhendo quem que ele vai abrir e fechar, tá? Digamos aqui, a turma está toda fechada. Essa grandona aqui, por exemplo, digamos um trator aqui, tá a caçamba dele gigante aqui, ó. E aí, a gente abriu essa. Tá, ele abriu essa aqui, ó. O que vai acontecer, né? O fluido, então, vai passar por ali e vai encontrar a face de um pistão. Tá? O movimento do pistão está restrito, né, ao cilindro que o envolve. E vai ter uma haste aqui, ó, que vai se deslocar, né? Vai ter força e vai ter deslocamento, pressionando uma carga útil qualquer, tá? Então, os sistemas hidráulicos, vários deles funcionam assim, né? Você vai pegar esse fluido pressurizado aqui, a uma dada vazão, vai empurrar um cilindro, vai empurrar um pistão no interior de um cilindro, tá? A gente fecha aqui, ó. E aí, quando ele se movimenta, tá? Ele vai promover trabalho, ele vai desenvolver trabalho sobre uma carga em movimento de translação, tá? Igualzinho um trator, tá? E aí você tem as duas câmaras dele, tá? Então, enquanto o fluido está entrando aqui do lado, o fluido do último uso vai voltando para o circuito hidráulico. Então, se ele estava parado aqui embaixo, ó, estava cheio de fluido aqui do último uso. Aí, na hora que vem o fluido pressurizado, que é esse azul, desse uso de agora, a gente tira num novo conjunto de tubos, a gente tira esse fluido aqui, ó, e volta com ele para o tanque reservatório de fluido, tá? Caso a gente queira depois, né, digamos aqui, o pistão subiu, você quer descer, a gente inverte, a gente fecha esse registro aqui e abre algum outro registro que está nessa tubulação aqui, ó, tá? E aí injeta, né, o fluido, é um outro ramal aqui, injeta o fluido por ele, aqui, né, por uma tubulação, com esse registro aberto, para o fluido entrar aqui e pressionar o pistão para baixo. Ela faz um movimento reverso, tá?
Então, você comanda por alavancas ou esse registro ou esse. O registro certo que abrir, deixa o fluido passar, e aí você vai conseguir movimentar o pistão de um jeito ou de outro, tá? E o que que acontece, pessoal? Geralmente, tá, essa solução é implementada, né, com a máquina elétrica diretamente conectada à rede. Ok? E aí a rede de energia alimenta o conjunto, né, com tensão de amplitude, frequência e defasamento angular constantes, tá? Se pegar, por exemplo, a tensão da fase A aqui, ó, tá? Ela vai ser uma cossenoide com a mesma amplitude, a mesma frequência e o mesmo defasamento angular o resto da vida, tá? Amplitude é o valor de pico dela. Não muda, tá? A frequência te diz quantos ciclos ela faz por segundo, tá? Não muda. Aqui completou um ciclo, aqui completa o segundo, e assim por diante, tá? E aí, o que acontece? A velocidade mecânica é muito sensível à frequência elétrica. Nós vamos mostrar aqui nos modelos do curso, tá? Então, por quê? Com a frequência do sinal de tensão, você vai controlar a frequência de rotação do ímã da máquina e a peça mecânica está associada ao ímã do rotor, que vai girar mais ou menos na mesma velocidade. Então, você vai ter aqui vazão quase que constante, tá? Só que tem peças, por exemplo, essa aqui, ó, que demandam uma vazão muito baixinha, tá? Às vezes você está com um movimento muito... É um manipulador que vai tracionar uma carga muito pequenininha. Então, você pode estar com uma vazão aqui de, digamos... 5 litros por segundo, tá? Saindo do nosso reservatório, uma vez que a velocidade aqui mecânica está quase constante, e essa carga aqui, ó, só demandar uma vazão para o movimento dela de 1 litro por segundo. Fluido não some. Então, se tem essa diferença de 5 para 1, aonde que estão os outros 4 litros que passaram em cada segundo de operação da bomba? Eles não vão sumir, né? Então, vai aumentar a pressão do sistema aqui muito, né? Todo sistema que tem redução de carga, né? Ele vai ter aumento da sua variável de saída, né? Então, se uma fonte de tensão, a tensão tende a aumentar quando você reduz a corrente, né? Nas máquinas elétricas, o torque tende a aumentar quando você reduz a velocidade. A máquina é uma fonte de torque. Em bombas, a pressão tende a aumentar quando você reduz a vazão, tá? Que é a mesma coisa que acontece com a gente no AVC, né? Você vai entupindo a veia, igualzinho tá aqui, ó. Você reduz a vazão. O que o coração faz para conseguir ter, né, o fluxo sanguíneo? Aumenta a pressão, né? O problema é que muitas vezes você vai estar, por exemplo, está com gordura abdominal, você restringe a vazão do fluido do sangue por aqui, né? O coração aumenta a pressão para que aquele sangue passe aqui. Só que o corpo inteiro percebe esse aumento de pressão, inclusive as veiazinhas do cérebro, que são pequenas, né, delicadas. E aí, pum, dá AVC, né? A pressão alta é perigoso pra caramba. Então, mesma coisa acontece aqui, né? A pressão tende a subir, e aí o pessoal conecta aqui, ó, em paralelo, um ramal com uma válvula de alívio de pressão. Então, uma gavetinha com uma mola, tá? Que só abre quando a pressão excede um determinado nível. Então, e essa pressão vai subir quando você tentar restringir a vazão. Você está tirando 5 litros por segundo aqui. A carga só pediu 1, a pressão começa a subir, até essa mola abrir, até vencer, né, a força da mola, e
esse registro aqui abrir, essa válvula de segurança abrir, e aí a diferença dos 5 litros por segundo para 1 litro por segundo vem para cá. Começa a ter 4 litros por segundo de vazão aqui, ó. Vou colocar vazão do circuito de alívio, 4 litros por segundo, tá? Só que o que vai acontecer? Né, isso aqui, então, vai ter, né, a tubulação vai devolver isso para o tanque de óleo, que tem que ter no conjunto, e aí, beleza, equilibramos as coisas, ó, tiramos 5 litros por segundo de vazão do tanque, alimentamos a carga com o que ela quer, de 1 litro por segundo, e o excesso, que são os 4 aqui, vão voltar para o tanque. Beleza, não vai ter mais sobrepressão, tem balanço de massa aqui, tá tudo bacaninha. O problema é que esses 4 litros por segundo aqui, que estão voltando, eles foram pagos, devidamente pagos na rede elétrica. Tá? Observa, né, num sistema hidráulico, né, a potência que se entrega ao fluido é a pressão vezes a vazão. Então, a bomba impôs aqui um aumento de pressão, né, e fez com que esse fluido deslocasse a 4 litros por segundo. Então, ele consumiu potência. A única fonte primária que alimenta o conjunto é a rede. Então, essa potência teve que vir da rede, tá? Então, ele consumiu dinheiro e não fez nada. Ele saiu do tanque e voltou para o tanque. Tá? Queimou dinheiro, você está fazendo fluido circular aqui, ó. Queimando dinheiro sem 1 centavo de produção de trabalho mecânico. Tá? Então, aqui, essas soluções aqui também são candidatas, né, a projetos de eficiência energética, onde você vai procurar substituir esse sistema de partida direta na rede aqui por um sistema que consiga mudar a forma de alimentação da máquina, tá? Para que você consiga regular a velocidade mecânica e já tirar do tanque a conta do que a carga quer. Então, se a carga agora quer 1 litro por segundo, eu tiro do tanque não mais 5, eu tiro quase que 1. Quase que 1, eu vou tirar 1, a conta, tá certo? Agora, para conseguir fazer isso, eu não posso ter velocidade mecânica sem controle, eu tenho que controlar o valor dela. Para controlar o valor dela, eu tenho que ter como controlar os sinais de alimentação elétricos da planta mecatrônica. Aí que entra o inversor. Então, você vai colocar um inversor entre a rede e a máquina para que você consiga, né, fazer isso aqui, ó, com o sinal de alimentação da máquina. Por exemplo, aqui se a gente fosse desenhar a fase A do estator, ó, você pode variar, numa mesma frequência, você pode variar a amplitude, numa mesma amplitude você pode variar a frequência, nessa mesma frequência você pode variar a amplitude de novo, ela está passando no 90 graus da senoide, você pode jogar ela lá para o 270 e cair na frequência, depois subir de novo, ou seja, você põe a tensão que você quiser, tá? Para poder ter controle da velocidade mecânica. Aí sim, você também consegue, né, nesses sistemas hidráulicos, uma redução apreciável na conta de energia. Tá? Bom, deu o horário da aula, moçada. É o seguinte, aqui, esse assunto né, dá papo bom aqui para uma vida, tá? Eu vou continuar conversando isso aqui, né, nas mais diversas aplicações e nos mais diversos cenários, tá? A gente tem como formular estratégias, tá? A ideia foi que vocês ganhassem, né, um estímulo de opções criativas e técnicas, né, de como implementar esses projetos de eficiência energética, né? O assunto, até entre nós, ele não está se encerrando por aqui, que a gente ainda vai fazer os modelos da máquina, nós vamos voltar nesse assunto aqui em diversos momentos, tanto aqui na teoria quanto no laboratório, e no curso de integração também, tá? Mas a ideia é que vocês ganhassem uma capacidade, né, de ataque a esse tipo de problema que seja mais incisiva, aonde ele realmente incomoda, que são nos acionamentos, tá?
geralmente, né, os projetos de eficiência energética são muito tímidos, sabe? Vamos colocar telha translúcida, vamos, né, para não ter que pagar a energia correlata à iluminação, vamos diminuir tempo de banho, né? Falando em galpão industrial, dentro de casa é claro que isso resolve, tá? Vamos desligar computador, não vamos. Claro, isso é saudável, tem que ser feito mesmo, mas os valores de economia decorrentes dessas ações são muito pequenos frente a essas ações que eu estou mostrando aqui em acionamentos mecatrônicos, tá? E geralmente você não tem um ponto de partida, você não sabe de onde sair. Então eu queria que vocês ganhassem, né, aquela visão crítica de começar a perceber, opa, tem carga aqui contra o campo gravitacional, aqui é uma possibilidade, né? A máquina grande, com rotor gigante, com partida e frenagem toda hora, é outra possibilidade, né? Estou operando com um sistema de baixa eficiência, tá? Clássico, por exemplo, você compra um acionamento muito maior do que o que a carga pede. Eu falei assim, não, que beleza, não vai queimar nunca, tá? Realmente não queima nunca, só que opera com baixa eficiência. Aí você fica pagando mais do que você pagaria se você colocasse um acionamento menorzinho, né, com níveis de torque nominal mais próximos do da carga. Tá? É uma outra possibilidade. Tá? Isso aí é até, né, é até engraçado você ver que às vezes você está num projeto desse, né, e o mantenedor da planta fala assim, olha que maravilha, meu motor vive frio, Costa Manso, meu motor gelado, tá? Pode saber que ali o cara comprou um motor, né, muito maior do que o que a aplicação demanda, tá? E aí ele sempre opera, né, um motor sobredimensionado, realmente não vai queimar nunca, tá? Só que ele vai consumir mais energia do que aquela que seria consumida por um motor bem dimensionado, que sim pode esquentar, tá? Motores, eles são feitos, né, para operar com temperaturas no verniz isolante de 120 graus, 140 graus, tá? Então, isso dentro do verniz que isola a bobina. Aí na carcaça ela vai estar um pouquinho menor, mas ainda assim vai estar quente. Tá? Isso não é um problema. E aí quer dizer o seguinte, que ele está operando no ponto que ele foi pensado a operar, tá? Que é o ponto nominal. Né, e isso ajuda ele a ter mais eficiência. Isso, assim, vários desses projetos de eficiência a gente conseguiu dar as provas hoje. Esse em específico, eu não provei, mas a gente vai provar com o modelo da máquina, de onde a gente vai traçar aquela curva de eficiência, a partir do modelo dela. Tá? Hoje eu estou só contando aqui para enriquecer as opções nossas em projetos de eficiência, mas depois a gente vai efetivamente, né, mostrar aquelas curvas, tá? Bom, e aí meu recado era só esse aqui. Vocês têm alguma consideração, alguma dúvida, querem fazer alguma intervenção? Não, professor, tá tranquilo aqui. Deu para acompanhar a maior parte, depois não reassistir de novo aí, para tirar alguns conceitos também. Beleza. Tranquilo então, moçada? Tranquilo. Tranquilo. Então tá. Então, boa noite para vocês. A gente se vê então amanhã às 7 horas, de novo. A gente dá sequência no curso. Beleza? Beleza. Valeu. Então, boa noite, até mais.